Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bom, hoje é mais uma aula de educação física e na aula de hoje a gente vai complementar, os nossos estudos do quarto bimestre, que são os esportes adaptados, e a gente vai falar sobre o esporte adaptado futebol de 5. Eu achei muito interessante a gente falar sobre o esporte, Não vai ter como ter aula prática desse esporte, mas pelo menos a aula teórica. Por que eu achei interessante? Porque naquele questionário da primeira aula de esportes adaptados, que eu perguntei quais eram os esportes que vocês conheciam, bastante gente falou que já tinha visto o esporte futebol de 5. E assim, não é tão comum, acredito que muitas pessoas também não conheçam. E resolvi trazer uma aula teórica para a gente poder aprender um pouco mais sobre esse esporte. Bom, então começando, o futebol de 5, ele também é um esporte adaptado para pessoas com deficiências visuais. Elas podem ser cegas totais, ser cegas, no caso, ter uma visão de 50%, 30%, a baixa visão, Então, é um esporte em geral para deficientes visuais. Bom, esse esporte ele surgiu em 1920 lá na Espanha e ele chegou no Brasil em 1950. Então, 30 anos depois que o esporte surgiu, que alguém inventou, ele chegou no Brasil. E aqui no Brasil era praticado com latas, então os cegos se juntavam, pegavam uma latinha e começavam a chutar a lata e esse era futebol de 5, que na verdade acho que eles nem sabiam, que era futebol de 5, mas eles começaram a jogar e aí foi entendendo como que funcionava e foi entendendo que isso era um esporte, que eles podiam competir, que eles podiam ter essa modalidade nas competições. E foram praticando até que conseguiram o primeiro campeonato em 1978, olha só. Então ele veio para o Brasil em 1950 e em 1978 ele teve aqui o seu primeiro campeonato. E aí, em 1984, olha, são 6 anos depois, entrou para a primeira Copa, que foi em São Paulo. Então, eles de tanto participarem, começou a entrar nos jogos importantes. E depois, em 2004, em Atenas também, lembra, a gente já estudou, os esportes que entraram nas Paralimpíadas em 2004, que foi em Atenas, e o futebol de 5 também entrou nessa Paralimpíada de 2004. Bom, depois disso, a gente vai começar a estudar que as medidas da quadra é praticamente igual à quadra de futsal, Porém, em 2004, eles também descobriram que poderia jogar na grama sintética, no campo de grama sintética, Para não ficar só naquela quadra mesmo de futsal. E aí fizeram diferente, quiseram fazer o futebol de campo, E aí ficou o futebol 5 na grama sintética e deu certo também. Lembrando também que o futebol de 5 só tem times masculinos, tá bom? Por enquanto em competições. É claro que se tiver mulher que queira jogar futebol de 5, pode, Mas não nas competições, só temos times masculinos. Quem sabe mais pra frente, a gente consiga competir com um time feminino. Bom, nesse jogo também, o goleiro é a única pessoa que enxerga. Então ele tem que ter a visão total pra ficar no gol, tá, gente? Enquanto todos os outros atletas, eles são deficientes visuais, são cegos ou têm baixa visão, e todos eles precisam usar uma venda nos olhos para ser justo, E todo mundo não ver, no caso, igual, para ninguém ver nada, nem vulto, nem nada mesmo. Bom, para ser goleiro também, a pessoa não pode, o atleta, não pode ter participado de nenhuma competição da FIFA durante 5 anos. Então, se eu participei, eu não posso ser goleira. Se eu não participei durante os 5 anos, eu posso participar e ser goleira do futebol de 5. Bom, também sobre o nosso campo ainda,
Nas linhas laterais são colocadas uma espécie de banda para que na hora que eles joguem a bola não saia do campo, porque se saísse ia dificultar bem mais, né, o jogo. Mas não, a bola não sai, né? Não tem como sair, então a bola vai parar ali para que eles possam dar continuidade nesse jogo e não fique tão difícil, né? Então, gente, no futebol de 5, nós teremos 5 jogadores em cada time, sendo um goleiro e 4 em linha, né, jogando. Bom, as partidas, elas precisam ser rigorosamente silenciosas. Por quê? Porque como eles não enxergam, eles vão localizar a bola pelo guizo também, igual no goalball. Então, as partidas são silenciosas e não pode ser num lugar que dê eco. Então, precisa ser num lugar que não dê eco, tá bom? Para não atrapalhar os jogadores, os atletas, no caso. As partidas têm durações de 25 minutos cada tempo. São 2 tempos, então, de 25 minutos, com intervalo entre eles de 10 minutos apenas, tá bom? Então, o jogo corrido, né, foi 25 minutos, intervalo, depois mais 25 minutos, acabou. Então, como eu estava falando, a bola do futebol de 5 também possui guizo, né, ela vai ser um pouquinho mais leve do que a do goalball, porque precisa chutar, né, ela precisa correr, ela precisa rolar. Então, ela vai ter guizo, por isso que todo mundo precisa ficar em silêncio, para os atletas conseguirem localizá-la e conseguir jogar, né, de maneira mais fácil o esporte. Bom, os jogadores também durante a partida, eles jamais podem encostar na venda. Por quê? Porque se eles encostarem nas vendas, eles fazem infrações. E se ele tiver 5 infrações durante o jogo, ele vai ser expulso da partida, né, e ele pode ser substituído também. Então, ele vai ser expulso, daí entra outro no lugar dele. Então, não pode encostar na venda. Ou qualquer outra infração que ocorrer também, que são parecidas com o do futsal, né. Vai mudar algumas coisinhas só bobinhas, mas é igual, idêntico, gente. Só que são 5, né, e eles jogam de vendas também. Então, jamais eles podem encostar nessa venda. Bom, lá, professora, como que eles vão saber onde que tá o gol? Boa pergunta, eles conhecem a quadra, né? E também tem uma pessoa, 2 no caso, né? Que são os guias, chamador, chama. Eles ficam atrás do gol, direcionando o atleta. Então, para a esquerda, estamos aqui, fazendo barulho. Por quê? Porque o cego, ele consegue se localizar pelo barulho. Por isso que a quadra também precisa estar em silêncio e sem eco. Olha só que legal. Pensa, tem uma pessoa lá orientando, né? E o técnico e o goleiro também podem orientar os atletas. Então, não fica tão difícil assim, se a gente for parar pra pensar, né? Bom, a quadra é igual a do futsal, então ela tem 20 metros por 40 metros, então a quadra é enorme, tá bom? Então eles têm espaço para correr, eles têm tudo, então eles precisam conhecer bastante a quadra, né? Conhecer o esporte, por isso que tem bastante treino. E lembrando também que eu já falei que nas linhas laterais tem uma espécie de banda ou alguma coisa mesmo para a bola não poder passar e não ir fora do campo, para que eles não possam, não permitam ir buscar, né? Então, gente, no futebol de 5 nós teremos 3 classificações dos atletas, que são B1, B2 e B3. B porque é uma abreviação, né, de cego em inglês. Bom, então a classificação B1 são os cegos totais ou aqueles que não conseguem reconhecer, eles têm percepção de luz, mas não conseguem reconhecer nem a mão, assim, ó, de qualquer distância. A gente pode colocar a mão aqui perto, ele não vai saber que é uma mão, não vai saber qual é nem o objeto, mas ele tem percepção de luz, ele sabe que tá claro, mas não consegue ver nada. Bom, o B2, ele tem percepção de vultos, e o B3, ele tem uma deficiência visual, mas ele consegue definir imagens, então ele consegue enxergar as coisas. Ele tem baixa visão, vamos supor assim. Então, coisas que têm cores radiantes, cores fortes, eles conseguem enxergar bem. E uma característica também muito importante que a gente precisa lembrar é que nas Paralimpíadas
só competem exclusivamente os jogadores da classificação B1, que não enxerga nada. Então, os outros atletas, eles vão participar só de competições, de algumas competições, né, não todas, e vão jogar de forma amadora. Então, eles vão participar de pequenos campeonatos, de alguns jogos sem competição, sabe? Sem ser uma competição conhecida. Então, nas Paralimpíadas só vai competir quem é da classificação B1. A gente não pode esquecer, né? Porque é super importante. É uma curiosidade, digamos assim, né? Então, gente, essa aula vai ser bem rapidinha, né? Uma aula bem resumida, só pra gente saber como que funciona, conhecer um pouquinho mais. Eu espero que vocês tenham gostado bastante dessa aula. E, por falar, a gente também tem o futebol de 7, que é um futebol para deficiente físico. Mas a gente não vai falar desse futebol, quem sabe ano que vem a gente conversa sobre ele, né? Sobre outros esportes que a gente não teve como falar agora no quarto trimestre, que são vários esportes. Então não tem como a gente falar de todos, mas a gente está conhecendo alguns, quem sabe ano que vem a gente consiga, né, estudar mais alguns esportes. Bom, então a aula foi essa, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de me responder as perguntinhas, como é uma aula teórica, né? Tem as perguntinhas que eu vou colocar lá no plural, e aí vocês me respondam lá no meu e-mail para que possa compor a nossa nota do quarto bimestre, tá bom? Vamos todo mundo com 10, né, de Educação Física, então respondam lá e no meu e-mail. Eu vou deixar meu e-mail no final do vídeo para quem ainda não tem. E eu vou tentar procurar um vídeo de futebol de 5 e colocar aqui também para que vocês possam ver, né? Como a gente não vai ter aula prática, não tem como ter um esporte coletivo, não tem como jogar só de 2, então eu vou colocar um vídeo para vocês poderem conhecer melhor esse esporte, tá bom? Um beijo, pessoal, até a próxima aula de Educação Física. Tchau! Quem pode jogar futebol de 5? Primeiro, o atleta de linha tem que ser cego, é B1, né? Cego total. O goleiro enxerga, o goleiro é vidente. Outro lado. Boa, Danilo recuperou. Vai, Danilão. O outro cobra. Tá na direita. Tá no passo, tá no passo. Chega. Tá fora. Eu. Só que tem uma área do goleiro, a área do goleiro do cego é pequena, são 2 por 5, o goleiro fica praticamente dentro do gol. E as regras são do futsal convencional. As dimensões da quadra é 40 por 20, tem os alas, defensivo, ofensivo, tem o pivô, tem o fixo. As substituições são volantes, igual ao futsal convencional também, pode substituir na hora que quiser o treinador, quantas vezes quiser o atleta. Outra coisa muito importante é a palavra do vôi, quem vai marcar tem que falar a palavra vôi. Vai saindo, vai falando. Pessoal. Tô no gol aqui, na trave, 10 metros pra frente. A defesa eles botam uma linha lá. Então o goleiro só pode falar até ali. E o chamador também só pode falar até ali. O chamador orienta o ataque e o goleiro orienta a defesa. Esquerda sua, Marquinhos. Direita sua, Marquinhos. Meio. Boa, Marquinhos, vai baixar um pouquinho. Isso não quer dizer que se esses caras não falar, o goleiro, o chamador, eles não jogam, eles jogam. Só que o goleiro facilita, ele tá vendo o arremesso do goleiro do outro lado lá, então já orienta esquerda para o atleta se posicionar mais rápido e chegar na bola. Atrás do caminhão. Calma, filho. A mesma coisa é o chamador, ele orienta, um ataque vem, ele avisa, só tem um marcador, tem 2 marcadores, então isso facilita bolar o ataque. Meio. Ei, a bota. Não, força. Calma, tá ali, fala. Tô nada. Calma, Ricardo. Calma, tá fechado. É você, mano. Calma, não. É do norte. Só tem um aberto à sua esquerda. Boa. A seleção da gente sempre é um time a ser batido, né? A gente tá 7 anos sem perder pra ninguém. Mas eu já participei, como eu já falei aqui, 10 anos, nunca vi um campeonato fácil. Mas a gente sabe que todo mundo hoje trabalha para ganhar do Brasil.
e esperamos que não seja nesse Mundial a gente consiga trazer esse campeonato pra gente.